porque estão em família, né? E muitas das vezes as pessoas daí fora ficam batendo cabeça de um lado para o outro, não sabe para onde vai, para onde vem. Mas o Senhor, Ele nos trata porque nós sabemos quem nós temos escrito, na verdade. Nós sabemos aonde nós podemos reclinar a nossa cabeça, onde a gente pode chorar, onde a gente pode adorar, onde a gente pode clamar, onde tem uma casa, tem um endereço, e muitas das vezes a pessoa aí fora não tem endereço próprio, não é verdade? Endereço próprio é identidade, né? É uma identidade de ser cristão, é uma identidade de você ser um adorador, não é verdade? Então hoje nós louvamos ao Senhor, tá? Mais uma vez, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Abra tua Bíblia em nome de Jesus, em Evangelho de João 7. E 38. Jesus, ele te convida que você seja uma fonte a jorrar hoje, tá? Porque todo aquele que tem sede, né, vai buscar água aonde tem água, é na fonte, né? Quem tem sede, imagina só, você está andando, você está indo no meio da luta, né, aquele calor tremendo, você sabe onde tem água, né? Aí você já vai direcionado. Hoje a água vai sair do trono, tá? Em nome de Jesus. Vamos bem atento ao que o Senhor quer fazer conosco, amém? Amém. Hoje, em nome de Jesus. João 7, 37. No último dia, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amado de Deus, olha a profundidade desse texto. Jesus, o próprio Jesus falando: quem tem sede, venha a mim e beba. A sede que o nosso próprio Jesus fala, essa sede de buscar, essa sede de estar junto. Nós temos um referencial de que ali tem um lugar de água, ali tem um local que eu posso beber. Então, amado de Deus, entenda que você pode ser essa fonte de jorrar também. Não seja uma fonte meia boca, não seja uma fonte ali que consegue encher, né? Se enche da presença, se enche desse Deus maravilhoso, porque muitas das vezes a gente deixamos a desejar, não, né? Eu vou só até aqui, não quero me aprofundar muito. Amado Deus, é profundo, entra numa intimidade maior, em nome de Jesus. Que esse Deus que faz fonte a jorrar, Ele é o único. Ele é o único suficiente salvador da nossa vida. Ele é o único que pode mudar a nossa história. Ele é o único que pode restaurar, que pode curar. Ele é o único. Então nós ficamos bem atentos. Quem nós podemos beber água? Não beber água amargas, beber água doce, uma água potável. Essa água é Jesus. Essa água é que você pode se fartar dentro. Em nome de Jesus. Então, essa noite, o Senhor te convida a beber dessa água. Tá? Então, e hoje o Senhor vai fazer conosco coisa linda e grande. Porque cada dia é um presente. Cada dia, a tua vida até aqui é um presente de Deus. Então entenda o que o Senhor quer fazer conosco, tá? Em nome de Jesus. Abre tua Bíblia também, ali em Salmos
96. Salmo 96, 1 ao 3, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entrai todos os povos as suas maravilhas. Eu quero convidar o Alexandre no nesse momento. Está louvando hoje, nós vamos estar louvando.
Eu não sei você, mas eu sou muito grata. Se eu estou aqui porque Deus está na área. Se eu estou aqui de pé, porque tem me fortalecido. E eu sou grata por Deus. Aleluia. Os abandonam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Cristo, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
Nós vamos tomar também essa armadura para cada um de nós. Vamos também tomar essa armadura, toda ela, né? Não vou deixar nenhum pedacinho de fora, porque quando você vai entrar em batalha, quando você entra no processo de luta, você tem que estar revestido, calma, em nome de Jesus. E toda essa armadura que nós vamos se colocar agora em posição, né, nos nossos corpos, tem um propósito, tá? Porque diz assim a palavra de Deus: e quanto mais seja fortalecido no Senhor, a sua força e o seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a estrada do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e contra a força espiritual do mal na região celeste. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda, para que possais investir no dia mal. E depois de ter vencido tudo, permanecer na palavra. Se você entender a palavra, ela vai te indicando o que vai acontecer com você. Tá? Estás, pois, firmes e cingidos com a verdade, vestindo da couraça da justiça, e calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em toda oração e súplica, orando em todo tempo do Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica pelo plano do céu. Todos nós, né? Todos devemos colocar em terra esse momento, porque a hora de batalha, a gente passa dias, não só dias bons, né? Também dias maus, dia de confronto, dia de luta, dia de diversidade. E esse momento, se você entendeu a palavra de Deus, o que ela fala a cada um de nós, tá? Aqui em Efésios, ela deixa bem bizarro para você. Ela deixa bem, assim, nítido. Repetindo o Segundo Testamento, Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao 6. Encontraram? Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia! O pastor supremo está aqui nesta noite. Eu pude sentir no tempo de oração o Senhor passou renovando as nossas forças. Glória a Deus por isso. Mas nessa noite, repita comigo: tem instrução. Tem instrução. Tem instrução. É isso que o Senhor vai bradar. Amém? Encontraram Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao 6. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra de Deus, esteja com o seu coração inclinado. Assim está escrito: escreva ao anjo da igreja de Sardes: assim diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço sua conduta. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Preste muita atenção para não deixar morrer o resto que ainda está vivo, pois acho que sua conduta não é perfeita
branco, pois são pessoas dignas. O vencedor vestirá a roupa branca, e o nome dele não será apagado do livro da vida. Faço questão de dizer o nome dele diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Soberano Deus, nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, para receber a instrução que vem do céu, vem de Ti. Que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nosso coração nesta noite. Te damos total liberdade para agir em nosso meio. Ó Deus, nos sinalize aquilo que devemos mudar. Estamos aqui, prontos e prontas para ser moldados e moldadas, segundo a Tua vontade, ó Deus soberano. Fique em nosso meio. Agora, quanto a mim, que estou responsável por anunciar os Teus desígnios, eu te peço uma coisa, meus amados: que a Tua palavra cresça e eu, enquanto voz, diminua. Que a igreja, em concordância, diz amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto que nós trabalhamos hoje pela escola dominical, no período matutino. Como eu já disse, eu vou seguir a lógica de John Wesley, um professor meu de estudos wesleyanos. Ele disse o seguinte, que o Wesley, quando ele pregava, no outro dia ele pregava o seu sermão e o submetia a um estudo com os demais irmãos. E eu vou fazer a mesma coisa, só que um pouco diferente. Eu dou o meu sermão, porque para você elaborar um sermão, há necessidade de você fazer o quê? Um estudo. Amém ou amém? Amém. E aquela pessoa que vai fazendo um sermão sem antes estudar, sem antes mergulhar nas águas profundas, você pode ter certeza que você vai ficar ali só transitando na superficialidade. Só que eu estudo o texto, trago para a escola dominical, os irmãos recebem o estudo, compartilham na construção, do estudo, porque o pastor não é o detentor do conhecimento. O conhecimento ele é construído de forma mútua. Eu não sei de tudo e você também não sabe de tudo, mas nós, nessa troca, entrelaçamos o conhecimento e aí a gente consegue formar uma grande compreensão acerca do texto. E assim eu fiz. Trouxe justamente o texto de Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao 6, para o estudo bíblico de hoje. Foi bênção, não foi? Quem esteve na escola dominical sabe que foi bênção. E eu falei, vou trazer como pregação. Eu vejo a necessidade de trazer esse texto em forma de pregação, porque é um texto riquíssimo, belíssimo, e que neste tempo de quaresma nos impulsiona a refletir muita coisa, principalmente a nossa caminhada de fé. É muito importante isso. Então, para início de conversa, meu irmão e minha irmã, eu gostaria que você estivesse acompanhando os desdobramentos da nossa reflexão de hoje. Só que antes eu preciso te colocar no contexto histórico. O livro de Apocalipse foi escrito a 7 igrejas. Hoje pela manhã eu falei, vamos lá gente, vamos lembrar as igrejas. Quem é da escola dominical sabe, aí teve uma hora que deu uma travada, mas foi. Mas você não vai precisar repetir aqui. Então este livro ele foi escrito a 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia hoje, num período de grande perseguição. Você entende isso? Num período de grande perseguição. E a igreja de Sardes é uma delas. A igreja de Sardes, dentro dessa cidade,
ela era conhecida pela sua indústria têxtil, ela vivia uma espécie de saudosismo das glórias passadas. Segundo alguns historiadores, essa cidade, apesar de ter as suas muralhas robustas, avantajadas, ela foi destruída. Ela foi destruída não só uma vez, mas várias vezes. E em 17 depois de Cristo, ela foi arrasada por um terremoto. Ela ficou completamente acabada. A cidade de Sardes, hoje a atual Turquia. E no tempo da gestão do imperador Tibério, ela foi reconstruída. Por isso iniciou um tempo de culto ao imperador. Construíram até um templo em sua dedicação. Por conta, no tempo de sua gestão, ele conseguiu reerguer Sardes. Mas nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de destacar alguns detalhes que estão nesta carta aos cristãos e cristãs da igreja de Sardes. E por que não falar a igreja metodista em Corumbá? Quem esteve no estudo bíblico sabe por que o pastor está falando isso, porque em dado momento parece que eu não estou não falando daquela igreja lá da Ásia Menor. Parece que eu estou falando, parece que o que Jesus está falando é para a igreja metodista em Corumbá, e no desdobramento da reflexão você vai entender isso. Para início de conversa, nós temos as palavras de Jesus: conheço as tuas obras. Olha que coisa magnífica. Conheço as tuas obras. Cristo é aquele que envia a carta e se apresenta como aquele que tudo vê. Nada escapa do olhar de Jesus. Isso, de certa forma, nos traz um conforto. Mas, ao mesmo tempo, se estivermos andando de forma errônea, traz temor. Porque Jesus é aquele que vê todas as coisas. Eu conheço as tuas obras. E ao relatar que não tenho achado íntegras as tuas obras, Jesus está revelando o seu olhar cirúrgico, o seu olhar apurado, o seu olhar atento, que apesar do distanciamento do povo, Jesus ele sempre esteve caminhando ao lado do povo. Presta atenção aqui, amada igreja. Jesus sempre esteve ao lado do povo. Eu conheço as tuas obras, eu sei o que você tem feito. Traz segurança, mas gera temor e tremor. Então Jesus, ele caminha ao lado dos membros da igreja, e ali, com seu olhar apurado, ele consegue evidenciar as faltas da igreja. E nesse olhar, e nesse exercício do olhar de Jesus, ele denuncia: você tem aparência de estar vivo, mas está morto. Não é o pastor Romário que está dizendo isso, é a Sagrada Escritura. Agora imagina comigo que fala pesada é essa. Você tem fama de estar viva, mas está morta. Só por aqui a gente já pode começar a fazer uma reflexão profundíssima sobre a nossa experiência de fé, sobre toda a nossa caminhada. Será que nós estamos aparentando? Será que nós estamos mostrando para o mundo, para os que estão lá fora, que estamos vivos, mas na verdade estamos mortos? A igreja de Sardes seguia os padrões dos habitantes daquela cidade. Olhava para o passado,
olhava para o passado e se descuidava do presente. Por isso que esfriou na fé. Esfriou na fé. No passado era assim, no passado era assado. Mas Deus está fazendo coisas novas no presente. E por conta de ficar olhando para o passado, está deixando a oportunidade de participar desse processo histórico que é a construção do reino de Deus. Mas lá no passado, mas e no presente? Eu tento desconfiar que geralmente as pessoas que falam assim lá no passado usam para poder legitimar a sua inércia no presente. Não, lá no passado eu já fiz. Inclusive eu já recebi isso como resposta. Lá no passado eu fiz, agora eu deixo para outra geração. Misericórdia. Enquanto você estiver com fôlego de vida, ainda há um propósito de Deus sobre a sua vida, amém? Enquanto você estiver respirando, ainda há um imperativo, vai! Existem pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho da salvação e da libertação. É tarefa minha, é tarefa sua, é tarefa nossa. Com os olhos fixos no passado, se descuidaram do presente. Não tiveram a capacidade de compreender o que Deus está fazendo, o que Deus está sinalizando, esfriaram na fé. Mas a carta ainda ela passa uma recomendação. E que recomendação é essa, pastor? A carta ela dá um conselho. Ela dá um conselho para recuperar o vigor, para recuperar tudo aquilo lá do passado, para ter um novo fôlego. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Eu tenho certeza que inúmeros pastores e pastoras que passaram por aqui te instruíram. Eu tenho certeza que algumas palavras que foram proferidas deste altar, você guardou no seu coração. E o conselho dado é: lembre-se lá da instrução passada, lembre-se do que você ouviu. A orientação, meu irmão e minha irmã, ela é simples. Pense lá no passado, recordem a alegria da fé, lembre-se do mover de Deus nas suas vidas e a partir dessa lembrança volte para Deus. É isso, esta é a recomendação que está sendo dada para aquela igreja, naquele momento, naquela circunstância. Aqui eu gostaria de tomar posse, e assim vou fazer, de uma expressão que foi utilizada na igreja em Éfeso: voltem ao primeiro amor. E como o Espírito Santo, ele é magnífico, ele interliga todas as coisas. E uma das falas do nosso irmão Edgar, evangelista dessa casa, ele mencionou a volta ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Recorde o que Deus fez por sua vida. E entenda que da mesma forma que você foi alcançado por essa palavra maravilhosa, por esse amor incalculável, outras pessoas precisam ser alcançadas. Ser cristão e ser cristã está para além do mero exercício de vir ao templo na terça, na quarta, no domingo, pela manhã e pela noite. Ser cristão é abraçar definitivamente em toda a sua radicalidade a proposta do reino de Deus, aquela que foi iniciada por Jesus de Nazaré. Voltem ao primeiro amor. Mas o texto nos indica que não foi toda a igreja que se perdeu. Havia aqueles
permaneceram firmes, melhor dizendo, que entenderam que mesmo diante dos ventos eu vou permanecer. A igreja de Sardes, meu irmão e minha irmã, apesar das fragilidades, apesar dos pontos negativos, possuía membros que mantiveram firmes, se tornando um modelo de santidade. Sabe o que é permanecer firme? É mesmo quando o vento bater, eu permaneço cravado ali na rocha. Isso é permanecer firme. E há uma recompensa para aqueles e para aquelas que não cederam às pressões do mundo. O texto bíblico vai mencionar qual é essa recompensa. E por isso, nos revela que Deus não estava querendo simplesmente sinalizar as fragilidades da igreja, mas Ele também aqui, ele mostra a potencialidade de alguns irmãos e irmãs que permaneceram firmes, mesmo diante das consequências, dos desdobramentos que a comunidade passou. Se eu falar assim, lá na igreja, começa a trazer a memória dos ventos que você passou aqui em Corumbá, eu tenho certeza que você vai falar assim: pastor, foi pela graça de Deus, por isso que hoje eu estou aqui, porque foi o Senhor que me sustentou. Sim, meu irmão, minha irmã, foi o Senhor que me sustentou, mas a sua fidelidade à obra do Senhor cooperou para isso. A sua fidelidade, a crença na palavra de Deus, isso é substancial. A igreja de Sardes, ela foi reprovada nas suas obras, ou seja, ela estava trabalhando de uma maneira, enquanto Jesus reivindicava de um outro jeito. O olhar aqui mais apurado consegue perceber claramente que aquela igreja só tinha aparência. O olhar mais cirúrgico consegue perceber, assim como a figueira, aquela que foi tocada por Jesus e ficou seca, que só tinha aparência, só tinha folhagem, mas não tinha fruto. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa passagem, eu sou instigado a fazer esse comparativo, porque Sardes tinha aparência de viva, mas estava morta, assim como a figueira. Destacava-se a folhagem, mas quando o Mestre Jesus foi reivindicar os frutos, não encontrou nada. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você preste atenção nisso que está sendo pregado aqui nessa noite. Enquanto eu elaborava não só o sermão, mas o estudo que foi dado pela manhã, o Senhor falava comigo: tem pessoas que estão morrendo espiritualmente, só que você não vai conseguir ver essa morte espiritual. Você vai conseguir perceber que a morte espiritual ela já está decretada quando houver outros desdobramentos na vida. E o Senhor está falando, mesmo o pastor supremo que passeou por esta igreja, te renovando, restaurando as tuas forças. Ei, fica ligado. Fica ligado. Diabo, com as suas ciladas, as suas armadilhas, ele está aí. O laço do passarinheiro está posto, mas o Senhor nesta noite está te dando a oportunidade de ter a sensibilidade suficiente para poder contornar. Ele está querendo te fornecer o escudo da fé, porque quando os dardos inflamados vier sobre você, sobre a tua
com toda a autoridade. Você está entendendo, igreja? Aparência de viva, mas estava morta. A igreja em Sardes, ela estava morrendo por não reconhecer isso. Sardes estava morrendo por não reconhecer isso, que tinha a aparência de viva, mas estava morta. Aquela igreja estava morrendo por viver no saudosismo, olhar para o passado e deixar o presente, que é o mais importante, passar pelo vão dos dedos. E esse olhar para o passado, meu irmão e minha irmã, paralisa alguns. É uma espécie de paralisia espiritual que nos impossibilita de participar e de ver o novo de Deus aqui e agora. A vida cristã começa a ficar acomodada, o trabalho missionário começa a ficar estagnado, o compromisso em servir é ficado de lado, deixa de congregar com os irmãos, abandono da escola dominical. Olha para o seu lado, olha para esses bancos que precisam ser completados. Tem gente morrendo espiritualmente. E o que você está fazendo? O que eu, enquanto pastor desta comunidade, o qual a revelação foi destinada para mim, o que eu estou fazendo? Tem gente morrendo espiritualmente. Só que por falta da nossa sensibilidade a gente não consegue notar. Ah não, o meu filho está tão cansado, é melhor eu não deixar ele vir para a escola dominical não, porque ele já leva uma batida tão grande durante, sabe, a semana. Coitado, está cansado. Deixa de receber a instrução, depois não reclame se cair nas garras do maligno, porque sempre quando tem um culto, sempre quando tem uma instrução, sempre quando tem um estudo, Deus está te dando ferramentas para você poder se livrar das ciladas do maligno. Ele está falando assim, meu filho, irmãos, talvez você não esteja hoje dentro desse contexto, mas eu estou te dando essa ferramenta, porque vai chegar uma hora que vai acontecer e você vai saber lidar com a situação. É isso que Deus faz. Você já viu aquilo? Ah, hoje eu fui para a igreja e parece que Deus não falou comigo. Deus está falando com você. Deus está te dando a ferramenta certa para você usar no momento adequado. Só que às vezes a gente dá os ouvidos e depois é bombardeado, aí vem no altar do Senhor e aí fala: pastor, eu não estou escutando Deus. Porque você quer escutar Deus só no tempo e na ocasião. Jamais. Deus está falando agora. Será que você está guardando essas palavras? Vida cristã acomodada, trabalho missionário estagnado. Eu faço questão de mencionar de novo. Menos compromisso em servir, escola dominical, abandono da escola dominical. Gente, isso é morte espiritual. Você não está percebendo, mas o seu corpo está putrificando espiritualmente. Percebe? O peso disso. Mas não tem nada a ver, porque eu levo a minha espiritualidade e eu coloco lá, falava isso pela manhã, eu coloco lá o nome do chapéu, eu coloco no SS, não vou usar, né, a sigla correta, mas eu coloco um louvor do determinado ministério e ali eu estou louvando a Deus. Você está sendo enganado, enganada. Você já está nas mãos do maligno, porque ele quer que você tenha uma espiritualidade solitária, individualizada.
isolados. Preste atenção nisso. É de suma importância o convívio entre os irmãos, rede de apoio. O Senhor falava bastante isso comigo. Igreja Metodista em Corumbá é uma rede de apoio. A instrução está sendo dada, meu irmão e minha irmã. Depois você não vai poder usar como pretexto: mas ninguém me avisou. O Senhor dos exércitos é aquele que está aqui nesta noite te dando a instrução necessária para você saber lidar no campo de batalha. Todos os que eu mencionei, sinalizam o apodrecimento da tua vida espiritual. Eu preciso falar isso. Pastor, eu tenho as minhas demandas. Bem-vindo ao clube, o pastor também tem. Mas se eu estou dando esta orientação, é porque eu sou co-participante da tua salvação. A salvação é individual, amém ou amém? É, no sentido de que você vai prestar contas das suas ações. Mas eu sou corresponsável pela sua salvação. Mas tem gente que parece que sente prazer e vê o irmão indo em direção ao abismo e fica, pega o celular. Só falta isso, porque hoje em dia, quando uma pessoa se acidenta, a primeira coisa que acontece é um pega o celular e começa a filmar em vez de socorrer. Da mesma forma na vida espiritual, pega o celular espiritual e fica assim: olha gente, ó, agora 8h30 da noite, olha lá, vai cair. Eu falei que vai cair. No dia do juízo final, se você teve a oportunidade de retirar a pedra de tropeço do caminho do seu irmão, se você teve a oportunidade de conduzi-lo por outros caminhos, isso será cobrado de você. Por que que o pastor já está no limite da exaustão, falando sobre a volta de Jesus, falando sobre a salvação? Porque ai de mim se eu não cumprir com esse ministério. E eu peço que os irmãos da Igreja Metodista em Corumbá continuem orando pela vida do pastor, a fim de que eu venha executar este chamado com excelência e anunciar o mistério da salvação com ousadia. Ore pela vida do pastor, ore pela vida da família pastoral. Eu quero que você não fique à beira do caminho. Esse é o desejo do meu coração enquanto pastor. Eu acho que o maior presente de um pastor terreno é naquele grande dia encontrar todas as suas ovelhas, todas aquelas pessoas que foram pastoreadas por ele. Sei que há igrejas, eu não sou ingênuo, sei que há igrejas que depois de um tempo maravilhoso, de um tempo de prosperidade, passam por divisões, passam por contendas, membros saem sem nenhuma explicação. Parece que é assim, a gente passa por um período maravilhoso e de repente tudo depara. Eu sei que vocês experimentaram coisas maravilhosas no passado. Se eu começasse a dar a oportunidade aqui nessa noite para cada um falar da sua experiência de fé, aquele momento do primeiro amor, eu sei que seria a mais linda externação assim do que Deus fez na sua vida. Eu sei, se eu colocar aqui o microfone e falar: vem aqui, irmãozinho, fale do momento em que você foi atingida pelo amor de Deus, vai ser um testemunho belíssimo. Fale para mim do momento que você foi atingido e no primeiro amor, irmã Elza.
Só que a gente não pode ficar preso no passado. Isaías 43:19, se eu não me engano, diz que as coisas novas estão acontecendo aqui, agora, neste momento. Será que você não é capaz de perceber? Deus está te fazendo um convite para a participação do novo. Só que tem algumas pessoas que estão aprisionadas lá no passado e não conseguem experimentar o novo de Deus. Esse aprisionamento nos impede de avançar no presente. É preciso, amada igreja, reagir. Vamos reagir. Mas eu não consigo, pastor. É mais forte. Vamos orar. Vamos buscar. E eu tenho certeza que o Senhor dos Exércitos vai nos libertar. Amém? O esfriamento ali da igreja em Sardes, ela também se deu por permitir a influência do mundo, das coisas do mundo. O mundo exerce constantemente uma pressão muito forte sobre a vida da igreja. É novos valores, como o individualismo, algo que a gente mencionou aqui, acepção de pessoas, a falta de comprometimento, a falta de atitude. O mundo constantemente está pressionando a gente nesse sentido, e a gente, por infelicidade, acaba trazendo esses elementos para dentro da comunidade de fé, para a rede de apoio. Este é o maior desafio que as igrejas cristãs enfrentam: resistir às pressões do mundo. E um dos maiores conselhos que está contido nesta carta é guardar o que receber, o que ouviu, é instrução. Guarda o conselho que foi dado, guarda a instrução que foi dada. Isto é, se aproprie dos valores da fé. Para vencer o mundo, você tem que se apropriar dos valores da fé. Por fim, precisamos viver o tempo presente. Precisamos estar em constante vigilância para não cair nas manobras do diabo. Precisamos ter disposição para servir. Volto a mencionar: ser cristão não é simplesmente entrar por essas portas e participar de um culto público. Precisamos entender que a igreja do Senhor, ela não vive de aparência, ela vive de frutos que glorificam o nome do Pai. É ali que está a chave do negócio. E a igreja metodista em Corumbá? E diante do justo juiz, naquele grande dia, como nós vamos nos apresentar? Com as mãos vazias ou cheias de frutos? Frutos do amor, da solidariedade, da compaixão, da misericórdia. É isso. E não é Jesus que vai te sentenciar, é as suas próprias atitudes, hoje, aqui e agora, porque essa figura, a figura daquele juiz que sentencia, não combina com Deus. Mas você mesmo vai ser responsável por suas ações, por aquilo que você faz e por aquilo que você deixa de fazer. Há perdão para Deus, há perdão em Deus, melhor dizendo, há perdão em Deus para apagar os pecados e renovar o vigor e ganhar um novo fôlego. Basta a gente seguir a orientação que foi dada para a igreja de Sardes. Amém? Amém? É só seguir. Aqui, nesta palavra,
está a história da salvação, com os seus erros e com os seus acertos. Os erros a gente visualiza e não replica, mas os acertos a gente mantém a continuidade no legado daqueles que nos antecederam na fé. Amém, amém? Vamos ficar em pé. O pastor encerra esse tempo de instrução. Algumas pessoas que estão pedindo socorro. O Espírito clama por socorro, mas estão levando a vida como se não necessitassem de ajuda, de auxílio nenhum. Mas como eu disse, a Igreja Metodista em Corumbá é uma rede de apoio. Aqui nós nos apoiamos uns nos outros. Eu gostaria de orar pela sua vida. Se você sentir o desejo no coração, vamos lembrar daquilo que o irmão Edgar colocou.